Com relação ao que é estar acima do peso, hoje a gente utiliza o índice de massa corporal para tentar responder essa pergunta. O índice de massa corporal praticamente todo mundo conhece, é fácil de fazer, barato, você precisa de uma fita métrica e de uma balança. Ele tem algumas imperfeições, né? Ele foi desenvolvido, concebido por um belga no final do século XVIII, é o índice de Quetelet, Adolf Quetelet. E apesar dessas vantagens de ser fácil de ser executado e reproduzido, ele tem alguns problemas e algumas limitações, como por exemplo nos atletas. Eu posso ter uma pessoa que tem um peso aumentado, acima do ponto de corte da média, mas esse peso está aumentado em função do excesso de massa muscular. Outra questão é com relação às crianças, que é a distribuição, aí, a proporção dos membros, do tronco, da cabeça na criança é diferente, então a gente precisa utilizar tabelas específicas. Até 24,99 é considerado dentro da normalidade, né? A partir de 25 até 30, né? Exclusivo 30, né? É considerado um sobrepeso. De 30 a 34,99 é considerado obesidade grau 1, de 35 a 39,99 obesidade grau 2, a partir de 40 já é obesidade grau 3, obesidade mórbida, a partir de 50 você pode classificar o paciente como superobeso ou obesidade grau 4, e a partir de 60 é super obeso ou obesidade grau 5. Esse termo obesidade mórbida ele foi criado na década de 80 para convencer as companhias de seguro americanas a pagar os custos das cirurgias bariátricas. Então utilizou-se esse termo para sensibilizá-las, para mostrar justamente o impacto negativo que a doença, a obesidade pode trazer à saúde da pessoa. Essa é uma pergunta difícil de responder. Existem pessoas, quer dizer, a obesidade ela é uma característica específica. Existem pessoas, por exemplo, que podem ter 35 de IMC e uma saúde menos comprometida, ou seja, serem mais saudáveis do que um outro indivíduo com 30 de IMC, com IMC reduzido. Então, na verdade, o conceito de saúde é um conceito mais amplo, é um conceito que leva em consideração a saúde mental da pessoa, a condição cardiovascular, as limitações osteoarticulares, a presença ou não de apneia do sono, de esteatose hepática, da função renal, ou seja, existem pessoas que têm um excesso de peso e têm uma saúde menos comprometida do que outras pessoas com menos excesso de peso. O que a gente sabe hoje é que alguns extremos eles podem ser prejudiciais também. Alguns estudos mostram que o indivíduo muito magro, o indivíduo com um excesso muito grande de peso, eles estão dentro de um extremo ruim para a saúde. E alguns estudos mostram que desfechos de mortalidade podem ser menores, ou seja, a pessoa pode ter uma evolução favorável se tiver um discreto excesso de peso, mas isso não contempla a distribuição da gordura corporal. A gente sabe que aquela gordura interna, distribuída internamente, perto dos órgãos, ela tem um efeito mais deletério. Entretanto, apenas o peso não é capaz de refletir essa característica aí do indivíduo. Por isso que é uma pergunta um pouco difícil da gente responder. Quando é que eu devo buscar ajuda se eu tiver com excesso de peso? Na verdade, eu acho que a gente tem que falar em prevenção. Eu não preciso esperar estar acima do peso para buscar ajuda. Se eu tenho uma característica familiar, por exemplo, olha, eu olho para o meu pai, para minha mãe, para meus tios e vejo que essas pessoas ganharam peso com o passar dos anos e desenvolveram doenças relacionadas à obesidade, eu não preciso esperar chegar na idade dessas pessoas para tomar algumas medidas para melhorar a minha saúde, né? Agora, existem alguns sinais que podem indicar que o excesso de peso realmente mereça uma atenção maior, independente da gente
sempre achar que é uma questão que vai ser merecedora de cuidado, sobretudo no que tange a prevenção. Se eu tenho já os níveis de pressão arterial elevados, se eu faço um exame, a minha glicemia já apresenta aí um nível acima do normal, mesmo não sendo diabético, existe uma classificação da glicemia. Diabetes é uma das classificações pela glicemia de jejum, a glicemia maior ou igual a 126 mg por decilitro em jejum. O normal é abaixo de 100. A pessoa que tem entre 100 e 125, ela não é diabética, mas também não é normal. Então ela não vai esperar um dia ficar diabética para começar a tomar a providência. Se eu faço um exame, desculpa que eu estou com esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, se eu tenho algum problema de limitação respiratória, estou perdendo fôlego, estou sentindo aí um prejuízo para a minha capacidade cardiorrespiratória, se eu tenho alguma dificuldade de sobrecarga articular na coluna, na lombar, no joelho, se eu sou surpreendido com algum exame, com algum outro exame, um ácido úrico, um triglicerídeo elevado, ou seja, se eu tenho algum indício de que a minha saúde está sendo prejudicada, na verdade eu posso dizer que já passou a hora, né? Mas mesmo tendo passado a hora, eu vou ter muito benefício se eu começar a me organizar para realizar medidas que possam reverter essa tendência que eu estou percebendo que está acontecendo no meu organismo. Tá? Então isso a gente carece de um autocuidado, de uma observação. O problema é que no mundo de hoje está todo mundo vivendo no automático e às vezes passou 10 anos o cara percebeu que ganhou 20 quilos. E aí ele vai ter mais dificuldade em equacionar esse problema após esse tempo aí de estabelecimento e de mudança aí do organismo.